Graça e paz, irmãos e irmãs. É um privilégio a gente poder estar separando esse momento para estar estudando a palavra de Deus juntos, aprendendo um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade também, e eu espero que o Senhor Jesus use esse momento para abençoar a sua vida. Eu te convido a fechar os seus olhos, tomar a tua Bíblia nas tuas mãos e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele que nos abençoe. Sabemos que para o Senhor não existe nada difícil nem nada impossível. Não há coisa que Ele não possa fazer. E eu tenho certeza que Ele pode usar esse momento e esse instrumento que nós estamos usando agora, que é a tecnologia, para abençoar a sua vida. Feche os teus olhos. Eleve seu pensamento a Deus, coloque o teu coração na presença do Senhor. Vamos falar com Ele, pedindo a Ele que nos direcione, pedindo a Ele que nos abençoe. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor, nós cremos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor governa o universo, ó Deus. Sabemos que o Senhor está acima de todas as situações, que não há coisa difícil para o Senhor, que não há nada que seja impossível para o Senhor fazer. Nesse momento nós te pedimos, ó Pai, alcance a cada um que estiver assistindo esse vídeo, alcance a cada um que separou esse momento para estudar a Tua Palavra. Alcance, ó Deus, as nossas vidas com as Tuas bênçãos. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, que abra o nosso coração, que a nossa mente esteja alerta, ó Pai, para ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor diz. Que o nosso coração esteja aberto para sentir o Teu mover, para sentir o Teu Espírito Santo. E que nós estejamos prontos, ó Deus, para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar. Transforma as nossas vidas conforme a Tua vontade, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 9 até o versículo 20, de número 20. E vamos, nessa manhã de Páscoa, meditar um pouco a respeito do relato da ressurreição do Senhor Jesus. Portanto, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículos de 9 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Havendo Jesus ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu
e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aqui, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos, ao passo que a gente for estudando e for meditando em cada versículo, a gente vai avançando na leitura desse trecho novamente. Nós temos conhecimento de que o Evangelho de Marcos ele é o menor dos evangelhos e ele é também o que traz o relato mais breve a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Porém, nós não podemos nos enganar. Não podemos achar que por ele ser menor, ele tem um valor menor do que os outros. Porque Marcos, com poucas palavras, ele consegue expressar o grande tesouro que tem a palavra do Senhor e o grande valor desses escritos nas nossas vidas. Marcos expressa uma riqueza imensa dos ensinamentos do Senhor Jesus. Esse trecho que nós lemos é um trecho que é encontrado nas versões mais tardias dos manuscritos do Evangelho de Marcos. Podemos imaginar ou organizar essa estrutura da seguinte forma. Primeiro, Jesus ressuscita na madrugada de domingo, depois ele aparece a Maria Madalena, depois Jesus aparece no caminho de Emaús aos discípulos que estavam no caminho do campo, como diz aqui em Marcos. Finalmente, Jesus aparece àqueles discípulos reunidos na Galileia. Esse fato deles estarem na Galileia especificamente, nós vamos ter conhecimento a partir dos outros evangelhos, tanto o de Mateus quanto o de Lucas. Jesus ordena aos discípulos que vão por todo o mundo e proclamem o evangelho a toda criatura. Jesus sobe ao céu e senta-se à direita de Deus, e os discípulos vão por toda parte e pregam o evangelho. Nesses 7 tópicos a gente pode dividir esses versículos que nós lemos aqui. Tanto o episódio de Jesus aparecer a Maria Madalena, que é narrado aqui no início, no versículo 9, quanto o episódio em que ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, que é narrado no versículo 12 e 13, eles são contados com mais detalhes nos outros evangelhos. O evangelista Marcos, o narrador de Marcos, parece que ele fica mais focado em demonstrar o que esses fatos causaram nessas vidas. Ele está mais interessado em demonstrar a transformação que esses fatos geram na vida de quem os vive do que os detalhes específicos de cada fato. O que nos leva a pensar também que os evangelhos eles não foram escritos simplesmente para nos contar uma história. Não foi simplesmente para nos deixar informações registradas. O foco principal dos evangelhos é a transformação das nossas vidas. É que as nossas vidas sejam transformadas. Pois bem, vamos lá ao texto. E no versículo 9, a primeira coisa que nos chama a atenção e a primeira verdade que nós podemos tirar desse texto, nós podemos observar nesse texto, é que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. E isso é um fato, é uma verdade. Ele venceu a morte. Numa manhã como essa, num domingo de Páscoa, lá em Jerusalém, o sepulcro onde o haviam colocado ficou vazio. A morte não pôde segurar o Senhor Jesus. A morte não foi capaz de deter o nosso Salvador. Quando o diabo achou que tinha vencido, quando o mal achou que tinha triunfado, quando acharam que não havia mais esperança, o nosso Redentor, ele ressurgiu dos mortos. Ele tomou as chaves das mãos do diabo, ele triunfou sobre a morte. E porque ele ressuscitou, hoje nós temos vida. E nós temos vida plena e vida abundante. O Senhor Jesus ressuscitou e nós podemos proclamar isso com toda alegria e com toda a nossa força. E a segunda coisa que eu observo nesse texto
é que o Cristo ressurreto, ele apareceu aos seus discípulos. Primeiramente ele apareceu a Maria Madalena, depois ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús e depois ele aparece aos 11 que estavam reunidos na Galileia. O narrador de Marcos ele faz questão de registrar essas 3 aparições de Jesus após ele ter ressuscitado dentre os mortos. E há muitas pessoas que questionam a veracidade da ressurreição do Senhor Jesus. Eles questionam e apresentam diversos argumentos que nós não vamos tratar aqui, por não termos tanto tempo assim, não tomar muito tempo dos irmãos. Eles apresentam vários motivos, mas o fato é que a ressurreição de Jesus não foi algo tão oculto quanto algumas pessoas dizem ter sido. Jesus ressuscitou e ele apareceu aos seus discípulos e a tantas outras testemunhas mais que puderam ver e contemplar o Cristo ressurreto, aquele que há 3 dias atrás eles tinham pendurado no madeiro, aquele que há 3 dias atrás eles tinham visto passar por toda aquela vergonha, por todos aqueles açoites. 3 dias depois ele estava ressurreto, ressurgiu dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos e a tantas outras testemunhas também. Jesus aparece a uns poucos discípulos amedrontados e essa ressurreição é tão real, é tão palpável, é tão verdadeira que esses mesmos discípulos amedrontados, eles mudam de atitude e colocam as suas próprias vidas em risco e muitos deles até chegam a perder mesmo as suas vidas para poderem proclamar esse Cristo ressurreto, para poderem anunciar que ele ressurgiu dos mortos, para poder anunciar que aquele que eles haviam prendido no madeiro, que haviam feito dele vergonha pública, aquele era o Filho de Deus e que ele ressuscitou e que ele vive para sempre. Não duvide disso, meus irmãos. Não negocie essa verdade. Não relativize essa verdade. Lembre-se disso todos os dias. Ele não apenas vive em você e vive em mim, mas ele de fato ressuscitou, está vivo, assentado no trono à direita de Deus Pai, de onde um dia ele vai voltar para concluir a sua obra em nossas vidas. Uma outra coisa que chama a atenção é que Marcos, quando fala de Maria Madalena, a quem o Senhor Jesus aparece primeiro, ele faz questão de enfatizar que o Senhor Jesus tinha expulsado 7 demônios de Maria Madalena. Marcos, ao longo do Evangelho todo, ele gosta muito de enfatizar esse embate com do Senhor Jesus com os demônios. E isso ele faz questão de destacar para poder nos mostrar a autoridade do Senhor Jesus sobre os demônios, que nada pode resistir ao seu poder, nem a morte, nem o inferno, nem os demônios. Nada pode resistir ao poder do Senhor Jesus Cristo. Nada. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que assim que o Senhor Jesus aparece tanto a Maria Madalena quanto aos 2 discípulos no caminho de Emaús, a primeira atitude que eles têm é sair correndo em direção aos outros discípulos e anunciar a eles também que o Senhor Jesus ressuscitou. Não existe nenhuma outra atitude diferente, esperada de quem tem conhecimento de que Cristo ressuscitou. A única coisa que nós podemos fazer e que nós devemos fazer é anunciar a sua ressurreição, é anunciar que ele vive. No primeiro momento, tanto a Maria Madalena quanto os 2 discípulos do caminho de Emaús vão e anunciam àqueles mais chegados, àqueles que viveram com Jesus nos últimos anos, que aprenderam os ensinamentos dele e que esperavam, como eles disseram, que fosse ele que fosse restaurar a Israel. E eles vão a esses poucos irmãos e anunciam a eles: o nosso mestre ressuscitou, o nosso mestre vive, o nosso mestre ressurgiu dos mortos. Eles encontram lá tanto Maria Madalena quanto os discípulos do caminho de Emaús, eles encontram os discípulos reunidos na Galileia, amedrontados, frustrados, cabisbaixos, tristes, chorando.
E quando eles chegam e anunciam essas verdades para eles, a despeito de tudo o que eles anunciam, a despeito de tudo o que Jesus havia ensinado a eles, os discípulos não acreditaram, não deram crédito ao que eles disseram. Você pode perceber aqui no versículo 11, leia comigo aí. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Os 11 discípulos escolhidos por Jesus não acreditaram quando contaram que ele havia ressuscitado. Esse é o perigo que tanto eu quanto você corremos diariamente. O perigo da incredulidade. O perigo de ter ouvido os ensinamentos sobre Jesus. O perigo de conhecer o Evangelho e ainda assim viver como se não tivéssemos conhecimento de que o nosso Salvador ressuscitou. O perigo de não entender o que a vida de Jesus Cristo traz para nós. O perigo de não demonstrar em nossas vidas a transformação que o fato dele ter ressuscitado traz. Viver o Evangelho de Jesus Cristo foi um desafio para os primeiros cristãos, foi um desafio para os discípulos e é um desafio para nós hoje também. É claro, aqui no Brasil, nós não vivemos uma perseguição tão violenta contra o Evangelho. Pelo menos ainda não. Mas nós somos tentados todos os dias a viver como se Jesus não tivesse morrido por nós. Nós somos tentados todos os dias a viver como se ele não tivesse ressuscitado por nós. Note isso. Tanto Maria Madalena, quando ela vai e conta aos discípulos que Jesus ressuscitou, quanto os outros dois que vão lá e contam também para eles que Jesus ressuscitou, nós vimos o Mestre ressurreto, nós vimos ele está vivo, ele apareceu para nós. E qual é a atitude dos discípulos, dos 11? Eles não acreditam, eles não dão crédito. Cuidado, irmão, nós precisamos ter cuidado de não cairmos no erro da incredulidade. Então, finalmente, o Senhor Jesus aparece aos 11 discípulos que estavam reunidos ali na Galileia, e ele encontrou os discípulos tristes, amedrontados, frustrados. E a primeira atitude de Jesus ao aparecer para seus discípulos é repreendê-los, é censurá-los, chamar a atenção deles. Jesus chama a atenção para a incredulidade, porque mesmo depois de receberem um relato de testemunhas oculares, eles não creram, eles não confiaram, eles mantiveram seus corações endurecidos. E sabe qual foi a resposta de Jesus para essa incredulidade deles? A resposta de Jesus para a incredulidade deles é que é um tanto estranha. Ele manda que eles saiam pelo mundo e anunciem o Evangelho a toda criatura. Nós estamos falando de um grupo de discípulos medrosos, inseguros. Nós estamos falando de um grupo de discípulos um tanto incrédulos, um tanto duvidosos quanto a tudo que eles viveram. Mas essa é a maior prova de quem realmente crê que Jesus Cristo vive. A maior prova da nossa fé é anunciar que ele já ressuscitou, anunciar que ele vive e anunciar que em breve ele vai voltar. Essa não era apenas a missão dos primeiros discípulos que viram o Cristo ressurreto. Não é a missão apenas dos pastores, das pastoras e dos líderes da igreja. Essa é a missão de todo cristão.
Essa é a missão de todo aquele que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a minha missão e é a sua missão também. Anunciar que Jesus Cristo vive. Viver essa missão. Essa é a minha e a sua missão também. E logo em seguida, o Senhor Jesus diz a eles que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Note que os próprios discípulos acabaram de passar por uma situação em que eles demonstraram incredulidade, em que eles demonstraram não crer o suficiente, em que eles demonstraram que a fé deles estava um pouco abalada, ou incompleta, ou faltava algum esclarecimento. Os discípulos tinham acabado de passar por esse problema de falta de fé, e Jesus diz que quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. A essa altura da conversa, os discípulos já tinham entendido que a vida do Filho de Deus é uma vida baseada em fé e confiança em sua graça e em seu poder. Para eles estava claro agora que a salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo é uma salvação pela fé. Viver em Cristo não é viver baseado nas circunstâncias, não é viver baseado nas notícias, não é viver baseado nas situações que nos rodeiam. Talvez hoje nós estejamos exatamente como aqueles discípulos, frustrados, cabisbaixos. Está faltando alguma coisa que complete a nossa alegria. Mas assim como eles, nós precisamos aprender que viver em Cristo é viver por fé. Fé no Cristo que venceu a morte na cruz do Calvário. Fé no Cristo que ressuscitou. Fé no Cristo que não foi impedido por causa da morte, que não foi impedido por causa da cruz, que não foi impedido por causa dos cravos. Fé no Cristo que venceu a morte e que hoje nos dá a vida. Talvez, como aqueles primeiros discípulos, a gente viva hoje uma situação de incredulidade também. É muito fácil para nós olharmos para o relato do Evangelho e talvez julgarmos os discípulos falando assim: não é possível, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus e mesmo assim duvidaram. Mas para nós hoje, talvez nós tenhamos outra vantagem. Nós já sabemos que ele ressuscitou. Os discípulos andaram com Jesus, é verdade. Eles viram os milagres, é verdade. Mas até ele aparecer para eles de fato, eles não sabiam que ele tinha ressuscitado. Nós hoje já sabemos. Então, nós estamos na mesma situação, ou numa situação até um pouco mais além da dos discípulos, porque nós conhecemos os milagres, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que ele já ressuscitou, e mesmo assim somos tentados pela incredulidade todos os dias. É necessário a gente se manter alerta, viver em alerta, viver a missão e viver proclamando que o nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador venceu a morte e ele vivo está. Jesus continua falando com os discípulos e faz promessas a eles, e ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Depois de ordenar que os discípulos saíssem e pregassem o Evangelho, Jesus continua falando e faz promessas a eles. Não há o que temer, irmãos. Não há o que temer. Aquele que está conosco é o mesmo que ressuscitou, que subiu ao céu, que está sentado à direita de Deus Pai
e que um dia vai voltar para consumar toda a sua obra de redenção. É Ele que está conosco. É por isso que nós não precisamos ter medo. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos nessa missão. A palavra diz que o Senhor ia com eles e confirmava as suas palavras com sinais que seguiam. Mais do que milagres, mais do que sinais, o melhor de tudo é que Deus está conosco sempre. O melhor de tudo é que Ele não nos desampara. O melhor de tudo é que Ele não nos manda sozinhos para a missão. Ele nos toma pelas mãos e Ele vai conosco. O melhor de tudo é que mesmo isolados, é que mesmo sozinhos, o Senhor Jesus está conosco. O melhor de tudo é que hoje, independente da circunstância que a gente viva, se você está com medo ou se você está com fé, o Senhor Jesus ele está com você. Quem está com você é o Todo-Poderoso. O evangelista em Mateus ele faz questão de registrar que o Senhor Jesus ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu tenho Cristo comigo, se você tem Cristo com você, não há o que temer. Não precisa ter medo. Não precisa andar desesperado. Não precisa andar preocupado. Lança sobre Ele toda a vossa preocupação. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Ele está com você. E qual foi a resposta dos discípulos ao que Jesus disse a eles? Vamos ver lá no versículo 20, diz assim: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Depois de ouvirem essas palavras, os discípulos foram e pregaram por toda parte. Essa é a única atitude de quem conheceu o Cristo ressurreto. Viver por fé e anunciar a vitória sobre a morte. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de nós como igreja metodista, é isso que Ele espera de nós como corpo de Cristo. Viver por fé e anunciar a vitória sobre a morte. Que essa seja a minha e a sua atitude também. Amanhã, quando se iniciar um novo dia, daqui a um tempo, quando todo esse período passar, quando todas essas dificuldades acabarem, mas também hoje, anunciar que Cristo ressuscitou. No tempo chamado agora, anunciar que Ele vive. Hoje mesmo você pode anunciar que Jesus vive. Hoje mesmo você pode, talvez, pegar o seu celular, mandar uma mensagem. Hoje mesmo você pode ligar para alguém e falar: o nosso Redentor vive. Hoje mesmo você pode mandar uma mensagem para alguém que está frustrado, que está cabisbaixo, que está entristecido, como aqueles discípulos no início do relato que a gente começou a ler aqui. E dizer para eles: o nosso Redentor vive. Nós podemos nos alegrar, nós podemos celebrar, porque o nosso Redentor vive. Essa é a razão da nossa fé. Essa é a causa da nossa esperança. Viver para testemunhar o Cristo ressurreto. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Que você medite sobre isso e que você traga essas verdades para a sua vida nesse dia. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que duvidar. É fato que Ele ressuscitou. É fato que Ele está vivo e Ele está conosco sempre.
E é a nossa missão e a nossa responsabilidade e um grande privilégio anunciar todos os dias que Cristo ressuscitou. Quero te convidar a orar comigo mais uma vez, fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o seu coração e elevar mais uma vez o seu pensamento ao Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Deus, mais uma vez nós te agradecemos, porque o Senhor se manifestou em carne através do teu Filho Jesus Cristo. Morreu naquela cruz em nosso favor, levando sobre si os nossos pecados, a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós fomos sarados por causa das suas pisaduras. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressurgiu dos mortos. Ao terceiro dia, o Senhor venceu a morte. Ao terceiro dia, o Senhor reviveu e nos deu vida contigo também. Nós te louvamos, ó Deus, porque hoje nós podemos celebrar e com fé adorar o teu santo nome, sabendo que o Senhor está presente, sabendo que o Senhor está vivo, o nosso Redentor vive. Ele vive em mim, Ele vive nos céus, Ele vive em toda a eternidade. E por causa da tua vida, nós nos colocamos, ó Deus, à disposição da tua obra. E nós pedimos ao Senhor, use as nossas vidas, ó Pai, como proclamadores do teu Evangelho, a toda criatura em todo o mundo. Use as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que nesse domingo de Páscoa você possa proclamar o Cristo ressurreto. Amém.